Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que me ouve nas zonas da nossa internet. Esse aqui é o canal, esse canal eu comecei do zero aqui no YouTube. E qual que é a ideia, né? Esse aqui é o primeiro vídeo que eu tô subindo, que eu tô postando. É, então ele é o conteúdo aqui nesse canal é um conteúdo de cunho religioso, né? Então é voltado para estudantes da Bíblia, né? Para você que gosta, que tem interesse em conhecer um pouco mais, né? Então a gente vai começar, né? Esse primeiro vídeo que eu estou subindo aqui, ele é baseado é um estudo sistemático do livro de Juízes, né? Então é você que tem a sua Bíblia, aí você pega ela aí, né? Pega um caderno também, uma caneta. A gente vai fazer aqui, serão vários, né? Vários vídeos, né? Dentro da mesma temática, né? Que é a temática religiosa. E a gente vai começar com o livro dos Juízes, tá? Então, o livro dos Juízes, né? No capítulo 1º, né? A epígrafe, né? Do capítulo, né? Ou início, ele fala sobre as novas conquistas das tribos, tá? Então eu vou estar lendo, né? Eu já fiz um estudo prévio, né? Do assunto que a gente vai estar abordando aqui, né? E qual que é a finalidade, o porquê, né? O porquê é a importância de você acompanhar, né? E fazer um estudo assim sistemático, um estudo por versículo, né? E tentar entender, porque a maioria das pessoas tem uma dificuldade com a interpretação de textos comuns, né? Você vai fazer uma prova do Enem, então uma prova na escola, textos de sétima, de oitava série, as pessoas têm dificuldade. Então, qual que é a minha ideia, né? A minha ideia é fazer o que é trazer um pouco, né, dessa parte dessa parte, né, que a gente desse conhecimento, né, que a gente adquiriu, né, estudando, né, passando de uma maneira não só didática, mas de uma maneira mais simples para as pessoas entenderem, né? Porque uma pessoa que tem uma dificuldade para ler um texto simples de um jornal, para poder estar fazendo uma interpretação, né, falando também sobre a diferença, né, entre interpretação de texto, né, e um texto informativo, né? Você vê que um texto com coerência, um texto informativo, ele já dá as respostas, de repente, no título, na epígrafe, né? Ou então até mesmo né, dentro do texto, né, dentro dos parágrafos, ele já é autoexplicativo, ele já fala sobre o que está acontecendo, ele já dá todas as respostas, né? Agora o texto, quando ele é interpretativo, ele é mais dedutivo, né? Então a pessoa precisa ler, precisa buscar conhecimento, né? Ou internamente dentro do banco de informações interno dela, ou então de uma maneira externa, né? Através de suporte de internet, no Google, ou então de livros, né? E procurar buscar, né, esse tipo de interpretação. O vendedor de ovo está fazendo barulho hoje, meu Deus do céu. Mas o interessante é você que é leitor da Bíblia, né, provavelmente se esse vídeo caiu na sua For You, ou se você parou para assistir o vídeo, ou se você está vendo até agora, é porque você tem alguma familiaridade, alguma afinidade com a Bíblia, né, ou gosta ou tem vontade de aprender mais sobre, né, o assunto Bíblia, né, ou sobre o assunto religião, né, o assunto cristianismo, né. Então a gente entende, né, nós que somos cristãos, nós entendemos que quando nós nos dedicamos à palavra de Deus e quando nós estudamos a palavra de Deus, o que acontece o Espírito Santo, ele que habita, né? Ele passa, o Espírito Santo, a partir do momento, né, que nós aceitamos Jesus e que nós começamos a participar, fazer parte dessa egrégora cristã, o Espírito Santo ele passa a fazer morada dentro da gente. E ele nos dá esse conhecimento, né, essa interpretação, esse conhecimento, né, espiritual à luz da palavra de Deus, para que possamos entender por que entender, né, para que a gente venha aplicar de uma maneira na nossa vida, de uma maneira que seja uma aplicação pessoal para a nossa vida. Eu, assim, dar aqui um breve testemunho, que nem que eu gravo há muito tempo aqui no YouTube. Só que eu tive muita dificuldade muito grande em conseguir fazer o canal crescer, né? Mas tem canal aí que era outro segmento, né? Que eu gravava outros tipos de conteúdo, mas e nunca simplesmente o canal não ia pra frente, né? Tinha vários, muita postava muito vídeo, mas era vídeos aleatórios, tal. Então, aí depois comecei a pesquisar um pouco mais em outras plataformas, nas plataformas as concorrentes, né, da China. E aí eu comecei a aprender um pouco mais sobre nicho, né? Tem alguns criadores ali que ensinam sobre o nicho.
E comecei a crescer na plataforma, né? Hoje eu deixei meus perfis lá nas plataformas lá, né? Eles não estão desativados, né? Mas eles são outros segmentos, né? E aí eu senti de começar aqui voltar pro YouTube, gravar no YouTube com esse nicho religioso, com a aqui na plataforma, aqui com esse canal aqui. Não tem nenhum inscrito, né? Só tem um inscrito. E eu vou postar aqui vídeos recorrentes com o tema religiosidade, né? Religião. E falando sobre, né? Que nem a ideia inicial era gravar pré-aulas na escola dominical, né, para ajudar tanto os alunos como os professores da EBD, né, para a melhor fazer a lição, né. Isso vai acontecer, eu vou gravar também, mas vão ser vídeos específicos, né, que nem a gente está no segundo trimestre e a lição hoje do trimestre é sobre a família, né. Domingo agora tem lição, vou ver se consigo gravar amanhã uma pré-aula sobre a lição que fala sobre a rebeldia dos filhos, né? E o tema central lá é sobre Sansão, história de Sansão. Mas hoje eu quero começar com esse estudo que eu vou estar trazendo, que é baseado no livro de Juízes, né? Já estou fazendo um estudo baseado também no livro das Crônicas, né? Que faz muito tempo, né? Faz muito tempo que eu venho buscando conhecimento e também estudando acerca da linhagem dos reis de Israel, estudando acerca da bibliologia em si, histórica, né? Do povo de Israel. E eu quero passar isso aqui por meio de conteúdo, né, de um vídeo, né? Deixar aqui gravado, registrado aqui no canal do YouTube e aqui no meu canal Eberhal. E nos próximos vídeos de repente falando um pouco de mim, um pouco do meu testemunho, de repente possa agregar alguma coisa para as pessoas, né, para quem está ouvindo, né. Mas basicamente é isso. Bom, essa foi uma introdução aí, o porquê eu comecei a gravar os vídeos aqui. Então vamos para a palavra propriamente dita, né. Então eu vou estar lendo o texto e a gente vai estar fazendo os comentários, né. Então é uma leitura para a gente se contextualizar, né, dentro do que está acontecendo. E na sequência a gente vai estar dando ali, vou estar passando o cerne do texto, né? O que é a estrutura dorsal do texto. Assim como num texto, quando você vai interpretar um texto de um escritor, que às vezes tem até uma linguagem mais familiar, né? Primeira coisa, antes de fazer uma leitura interpretativa, né, de um texto bíblico, você precisa entender, você como leitor da Bíblia ou não leitor da Bíblia, você precisa entender qual que é o seu nível de leitura. Você precisa saber se você está num nível intermediário, se você está num nível iniciante, né? Como isso, né? Ou então até mesmo num nível um pouco mais grave. Tem pessoas que não sabem, de repente a pessoa ela sabe ler, mas ela não sabe de repente que ela está dentro de um quadro de analfabetismo funcional. Que seria isso? É quando a pessoa lê e não entende o que ela está lendo. Então ela reconhece as letras, ela junta as sílabas, ela fala as palavras, só que ela não consegue entender aquilo. Olha o vendedor de ovo de novo. Aí então é o analfabetismo funcional. Você não consegue entender, não consegue reter. Qual que é a ideia quando você lê um livro, ou quando você vai, principalmente quando você vai o leitor da Bíblia, é você ler e reter o maior número de informação possível. Porque nós que somos cristãos, nós entendemos que a Bíblia ela traz conhecimentos, apesar de ter sido escrita por autores, por escritores, né, humanos, por homens, né, ela é toda inspirada por Deus, né. Então a palavra de Deus é inspirada por Deus, inspiração divina, e a gente tem esse conhecimento, né, tendo em mãos hoje em dia esse conhecimento, às vezes a pessoa não consegue extrair, né, o entendimento, né, a interpretação do texto. Então essa aqui é a ideia, de trazer aqui uma maneira simples, né, para você na sua casa conseguir fazer os exercícios, né, práticos e conseguir entender, né. Primeira coisa, quando você vai fazer a leitura do texto, você precisa são 3 questionamentos: quem, onde e porquê. Então quem, onde e porquê é importante para você entender, conseguir começar a perguntar para o texto o que o texto quer passar para você, porque existem o escritor, ele através do texto bíblico, ele tenta passar uma mensagem pro interlocutor. Para quem? Para a pessoa que está ouvindo, para a pessoa que vai receber essa mensagem. Você escreve um SMS, uma mensagem para sua mãe, para seu pai, e ali você vai escrever ali vai ser direto o assunto. Se é um assunto mais longo, de repente você vai gravar um áudio, porque quando é muita coisa para escrever, você quer falar, porque escrevendo você acha mais difícil. Então
Se você já se identificou, quando você vai mandar um texto para alguém, você vê que o texto é muito grande, você prefere mandar um áudio, então você já está num nível intermediário aí, você já precisa aumentar a sua leitura, você tem que procurar ler um pouco mais, né? Porque se você já encontra dificuldade em escrever no seu próprio smartphone, ou às vezes você usa muito o corretor ortográfico, tem dificuldade em escrever algumas palavras, tem coisas que você só vai conseguir corrigir no seu dia a dia, tanto no ambiente de trabalho, tanto no ambiente na escola ou no ambiente acadêmico, você fazendo a leitura. Então, se você muitas coisas que me ajudou muito no meu dia a dia, na minha vida, foi o fato de desde criança eu sempre fui um leitor da Bíblia, então eu sempre procurei ler. A Bíblia tem essa linguagem um pouco mais rebuscada, um pouco mais refinada, um pouco mais difícil de entender. Então faz com que você pense um pouco mais, faz com que você comece a meditar um pouco mais, né? E isso é bom porque desperta, né, o conhecimento em você e faz você querer buscar mais. Então a pergunta a fazer ao texto é quem, né? Então a gente tende aqui a começar as dicas do texto, né? A gente está estudando o livro de Juízes, né? Então eu não vou entrar na parte histórica, né? A gente não vai hoje, né, a ideia não é a parte histórica do livro em si. A gente tá e também eu não tô com Bíblia de estudo aqui, eu tô usando uma Bíblia Ferreira João Ferreira, tradicional, sem rodapé, sem nada. Então a gente vai fazer com um estudo sistemático cru, né? Então é assim que eu denominei, a gente vai fazer um estudo sistemático cru. A gente vai fazendo a leitura, vai questionando o texto e a gente vai extraindo as perguntas. E também uma coisa bem importante quando você vai fazer uma leitura, no caso do livro de Juízes, então vai ter nome de cidades, vai ter nome de pessoas, nomes próprios de pessoas, e vai ter informações satélites. O que são informações satélites? Informações satélites são informações que não são tão importantes para manter a mensagem do texto. Então a primeira coisa que você tem que fazer é procurar as palavras que são muito repetitivas, né, dentro do texto. A gente vai fazer tudo isso daí versículo por versículo, né? Então dentro do versículo a gente vai ver se tem palavras parecidas, a gente vai ver quem são os nomes próprios que estão aqui, quem são os personagens, né? E o que de repente que tá aí como informação a mais, né? A gente vai ver que ao longo do texto tem alguns versículos que começam a repetir algumas informações, repete algumas informações, e informações que são informações satélites, são informações que se se elas não tivessem aqui, ela não vai influenciar em nada o esqueleto do texto, né, que é o esquema do texto, que é a mensagem que o autor quer passar. Então a gente quer fazer, eu gosto muito de parte histórica, né, da parte histórica em si. Então eu escolhi o livro de Juízes faz um tempo, né, que eu não meditava no livro de Juízes, então eu escolhi principalmente pela parte histórica, né? Então a gente vai falar muito sobre história, principalmente da história, da história do povo de Israel, e aqui é o nascimento, né, nascimento de uma outra nação muito forte, que lá no futuro, lá no livro das Crônicas, que é a nação de Judá. Então aqui Judá, a gente não está falando da nação Judá. Aqui quando você ouvir o nome Judá, a gente vai estar falando de Judá a pessoa, né, que é um dos patriarcas, né, das tribos, né? Então aqui é Judá a pessoa e não Judá a nação, né? Então toda vez que eu ouvi o termo Judá, Judá é a pessoa, né, o homem ali. As novas conquistas pelas tribos. Então o capítulo 1 diz assim: E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Então tá, isso aqui é uma pergunta. Interessante que depois lá no versículo 30, que eu sei que eu vou estar atropelando um pouquinho o raciocínio, mas aqui pra frente, eu vou ter ver aqui lá no capítulo 2, no finalzinho lá, o anjo do Senhor aparece para repreender. Eu tô atropelando sim, mas é importante essa informação. No capítulo 2, o anjo do Senhor aparece para repreender o povo de Israel. Só que no final, no versículo, quando termina o texto, quando ele vai entregar o texto, o escritor termina de entregar o texto, ele fala assim que Josué dispensou o povo e o povo foi para suas casas, para as terras que tinham recebido por herança. Só que no capítulo 1 vai falar aqui que Josué tinha falecido, depois da morte de Josué. Quem que foi Josué? Você que está perdido não sabe que foi Josué. Josué ele foi sucessor de Moisés. Moisés foi aquele que foi tirado das águas, que ele foi criado, ele cresceu no Egito, né? Recebeu toda ali ele foi doutrinado, cresceu dentro da cultura egípcia, recebeu o ensinamento ali, que era a cultura mais rica da época, né? Então, ele era conhecido como filho da filha de Faraó, né? E ele cresceu ali.
Só que eu estou dando contexto para entender para quem não conhece nada do assunto que a gente está falando. Então a gente está voltando aqui alguns séculos antes aí. E Deus faz uma promessa para Moisés, e Moisés queria libertar o povo. Que povo é esse? O povo que Deus tinha escolhido, que era o povo de Israel, que agora não era mais uma nação, era só um povo que era escravo no Egito. Então Deus faz uma promessa e quer levantar um libertador. Quem que ele levanta? Levanta Moisés. Aí Moisés reúne o povo, Mar Vermelho, toda essa situação. Isso está lá no Êxodo, beleza? Gênesis, Êxodo, está ali relatada no Êxodo, conta a história da saída do povo lá. Então tá registrado. E a gente pode fazer, quando a gente estiver falando do livro de Êxodo, né, da saída do povo, ali a gente pode contextualizar melhor a história de Moisés, que é uma história muito rica. Mas é mais para vocês entenderem quem era Moisés. Moisés, quando ele deixa de guiar o povo, ele tem um sucessor, né, que é comum dentro da história. Dentro da história da linhagem do povo, dos israelitas, como toda a história da linhagem bíblica, as pessoas tinham um sucessor. Quem assume foi Josué. Josué, grande general de guerra, ele assumiu ali e Deus era com ele, é uma pessoa assim fenomenal. Quando ele morre, aqui as pessoas começam a questionar, porque já estavam acostumados a ir para a guerra e ganhar, né? Josué é um homem experiente na guerra, né? E as pessoas estavam acostumadas com isso. Onde surge ali, o povo começa a ficar meio com medo. Quem que vai estar à altura de Josué para guiar, né? Porque o povo, assim como naquela época, nos dias de hoje, pessoas têm a necessidade de ter um líder, de seguir um líder. A pessoa fala, não siga o líder, segue sim. A questão líder não tem só a ver com competitividade dentro de meio esportivo, mas em tudo. Vamos supor, dentro da família, no trabalho, na escola, tem lideranças no trabalho, na liderança na escola, tem o líder lá no grupinho, as crianças quando elas estão brincando, ela tem o líder. Então a liderança em si, tem pessoas que têm essa liderança que é uma coisa mais nata, que é desde o berço, né? A criança ela já tem uma facilidade em ser em lidar com a liderança em si, e tem pessoas que vão se tornando líderes, né, com o tempo, né? Vão melhorando essa questão trabalhando com a liderança com o tempo, né? Então depende muito. E as pessoas estavam acostumadas já. Então houve um questionamento. O povo começou a questionar Deus, né? Senhor, aqui no caso ali, aqui no início do texto, no versículo 1 que a gente acabou de ler, eles gritavam: Senhor, quem que vai subir primeiro? Quem que vai ser o líder? Né? Então é um questionamento que o povo de Israel faz com Deus, né? Com que eles estão falando Senhor. O Senhor aqui que eles estão se referindo, né? Que eu disse no início do vídeo, a gente vai fazer a pergunta para o texto, né? Aqui no primeiro versículo, quem que está contextualizando aqui, né? Quem que está fazendo a narrativa? A narrativa aqui no início do texto é uma pergunta, né? É uma dúvida do povo, e o povo questionando para Deus, né? O que eles questionam? Quem é a pessoa que vai ser o líder? Quem é a pessoa que vai substituir Josué? E quem que vai subir primeiro para liderar, né? Eu acredito que nesse período aqui histórico, aqui nesse período aqui do povo, os principais inimigos deles, né? A Bíblia não deixa de ser um livro histórico, né, que relata a história do povo de Israel, dos hebreus, e é interessante que é marcada uma história que é muito marcada por muita guerra, né, por muita guerra. Então eles estavam sempre procurando vencer, né, então eles buscavam a Deus para continuar vivo e para vencer. Basicamente a vida desses homens aqui era vencer o inimigo e continuar vivo, porque você imagina o povo de Israel e toda a nação aqui, nesse período aqui, eles viviam em regiões desérticas, né? E a maioria era um povo, principalmente o povo de Israel, um povo seminômade. Então eles estavam ali na região, eles exauriam ali o lugar, fazer extração no lugar. Porque a extração lá tinha um lago lá, eles construíam as casas lá, as cabanas, né, a casa de tendas. Aí tinha um lago lá, se era rio, eles pescavam. Aí secou, não tem mais peixe, porque você fazer uma pesca predatória, que você vai só tirando. Não espera o tempo da fecundação, né, da ova dos peixes, vai fazer o quê? O rio vai morrer, né? Então secava ali, eles iam para outro canto. Então eles não tinham essa questão, o nômade, ele não tem essa preocupação em melhorar o ambiente dele. O nômade, ele se instala no lugar e ele vai absorvendo ali a estrutura, né?
alguma coisa aqui. O nômade ele vai absorvendo aquela estrutura. Então, ou seja, a água, que é o recurso básico, né, para a sobrevivência do homem, a água tem para regar o plantio, para você poder trabalhar a terra, e também os animais. Então aí não tinha pastagem, não tinha como plantar, então eles iam para uma outra terra. O foco do povo era sempre estar indo para uma outra terra. Que nem aqui a promessa de Deus para o povo de Israel, eles iriam para uma terra que mana leite e mel, uma terra que eles iam ficar, que tinha recursos abundantes, porque manava leite e mel. Recurso abundante, era uma terra cheia de recursos, então eles podiam se estabelecer ali e não precisava mais ficar trocando. Então o sonho do israelita aqui era viver essa promessa, que era ir para uma terra que eles não precisassem mais ficar saindo, uma terra que eles ficassem ali, estabelecesse ali a sua cultura, estabelecesse ali o seu lar e pudesse subsistir, né, viver, existir naquele lugar, sem ficar saindo. Toda vez que você vai para um lugar desconhecido, que você não conhece, eles estavam sujeitos a enfrentar guerra, a ser preso, as mulheres serem estupradas, os filhos morrerem, ficarem doentes. Você imagina como que não era a disseminação de doenças, como que não era as infecções naquela época, né, as bactérias também, porque a gente o mesmo nível de nocivo que existe hoje também existia naquela época até mais, porque não tinham as vacinas que tem hoje, naquela época não existia, né, e até mesmo a questão da alimentação, né, tipo assim, era muito mais trabalhoso, né, tem até que abrir um parênteses aqui, né, que nem o povo de Israel, né, quando eles ficaram uns 40 anos no deserto, né, que até é o tema da lição, né, da murmuração, que foi acho que a lição passada da EBD, né, que é a murmuração do povo de Israel. O que acontece? Deus mandava um maná. O que era o maná? O maná, ele era uma semente, era da cor de semente de gergelim, né, e da cor de bidélio, né, tipo umas coisas. Então eles recebiam, só que a semente, eles não se alimentavam com a semente, eles não pegavam o maná e já põem na boca, né, o maná não estava pronto. O maná era uma semente, então tinha que moer, tinha que cozinhar, tinha que preparar. Eles preparavam um bolo e eles comiam aquilo. Aí, tanto do meu ponto de vista, como também de alguns teólogos, o que acontece? Eles acreditavam que o povo, quando ele começa a reclamar, ia lembrar das cebolas, dos alhos do Egito, dos repolhos, foram enumerando, né, alguns alimentos, né, que tinham. Então, existia a plantação, né? Então plantou, saiu da terra, comeu, né? Por exemplo, já se alimentou. Aqui no caso o maná tinha tudo uma dificuldade, eles tinham que colher, tinham que preparar, né? E aí tinham que se alimentar. E outra, não dava para armazenar, né? Então era só para ali, se guardasse o maná estragava. Então não dava, não era uma colheita póstuma, você colhia, preparava e fazia um processo de produção para você ter ali uma garantia, não. Você tinha que preparar e comer ali, então era diário. Então eles já estavam acostumados a até estoque. Então no Egito eles tinham uns estoques, então não precisava, tinha algumas coisas já podiam estar pré-pronto, alguma coisa já estava meio adiantado, né? De repente algum legume já estava descascado, já estava meio pré-cozido, né? E ali não, ali outra tem toda a dificuldade adversa de estar num deserto muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Então não tinha condições, né, nem geográfica nem física de armazenar o alimento e o povo que estava vagando ali naquele lugar, né? Então aí surge essa questão do questionamento deles, da reclamação, da murmuração, que era o processo do meu ponto de vista, a maior parte da reclamação deles era por quê? Porque eles queriam o pronto, né? Queriam que tivesse mais fácil para preparar aquilo. Né? E reclamavam do quê? Tanto é que daí Deus manda cordoniz, né? As cordonizes, né? Que dizem alguns historiadores também que as cordonizes, elas nem migravam por ali, né? Se naquela época ali as cordonizes que o povo se alimentou, elas estavam até no continente errado, né? Aquele tipo de codorna ali que estava ali voando ali, eles eram do continente europeu, eles estavam no lado do globo errado, né? Mas ali eles fizeram, Deus permitiu ali, né, toda essa situação. Eles ali tinham que ter carne para comer, né? Carne das codornizes. Só que mesmo assim, né, acho que o processo de preparar também, né, isso aí gerava todo um desconforto para eles, que eles queriam tudo pronto, né, mas queriam tudo mais rápido, né, eles não queriam se dar o trabalho de estar preparando, estar fazendo, né, isso é uma característica bem interessante que até nos dias de hoje é assim. Bom, voltando aqui toda essa introdução, desses 24 minutos, né, que eu comecei, que eu falei um pouco aqui sobre o vídeo, sobre mim, sobre o porquê e como fazer o estudo aqui da interpretação do texto, né, contextualizei aqui tanto a situação do povo
de Israel, né, durante o deserto, né? Contextualizei quem foi Moisés, né, o seu sucessor, e a gente chegou aqui no versículo 1 de Juízes. Então, o versículo 1 de Juízes, o povo começa a questionar o porquê, né? Quem que ia entrar no lugar de, de Josué. E aqui a gente, o próprio Deus, né, no versículo 2, ele diz assim, ó, verso 2, você que tem Bíblia acompanha comigo, né? Lembrando também, acompanha com um caderno, fica com um caderno do lado, com a caneta, você vai anotando conforme aquilo que você vê que é interessante, deu um estralo assim, você vai anotando, anota as referências, tá? E não esquece de se inscrever no canal também, ativar o sininho. E coloca um comentário também, escreve um comentário, interage aí também, porque daí o YouTube ele vai identificar que você está gostando dos vídeos e vai recomendar, né, os próximos vídeos para você e também para outras pessoas que gostam do mesmo tipo de conteúdo, beleza? O verso 2: E disse o Senhor, Judá subirá, e eis que ele dei esta terra na sua mão. Então, que eu disse lá no começo do vídeo, que é Judá a pessoa, tá? E não Judá a nação, que a gente vai ver lá em 2 Crônicas, depois, nas Crônicas dos Reis de Israel e de Judá, que ele é uma nação, aqui ele é a pessoa. Então, e também, como eu falei, né, quando o texto bíblico diz o Senhor, está se referindo a próprio Deus, né? O anjo do Senhor seria o próprio Deus também, tá? Então aqui o Senhor com letra maiúscula aqui está falando Deus, né? Então Deus se manifestou aqui, não fala como se manifestou, se foi através de um profeta ou se foi através do sacerdote, mas eu acredito que vamos supor que eles já tinham um tabernáculo, então eles tinham ali tinha um sacerdote, né, e tava sempre se mudando, mas eles têm ali, era o povo de Deus, e eles tinham um contato com Deus, né, então eu acredito que Deus falando com o sacerdote, aqui não está falando, né, se tomou um profeta, não, ou se mas aqui está falando que foi o Senhor, não sei, né, disse o Senhor, então a gente leve em consideração que é Deus em voz ou manifestação teofânica, que não fica bem claro porque o início do texto não fala se foi o anjo do Senhor, só fala que foi o Senhor falando, ou se foi usando o sacerdote em alguém, né? Mas eles já têm aqui a resposta logo no versículo 2. No versículo 1 eles fazem um questionamento, né? Porque eles tinham toda uma insegurança e já fazem o questionamento. No verso 2 surge a resposta. Deus ele dá a resposta falando assim, ó, Judá vai subir. E ele já dá uma resposta a mais ainda, ó, Judá ele vai subir contra os cananeus e eu vou dar os inimigos, né, os cananeus vai na mão dele, ou seja, já estava garantindo a vitória, né? Verso 3: Então disse Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a minha sorte e pelejemos contra os cananeus. E também eu contigo subirei a sua sorte. E Simeão partiu com ele. Então tá, esse aqui é o verso 3. Então até o versículo 3, do versículo 1 até o versículo 3, quais são as informações que a gente consegue extrair? A gente consegue ter aqui uma pergunta, né, principal, né, dentro do texto, que é o questionamento principal do povo, né, que é um questionamento que é uma dúvida. Eles perguntando quem que vai ser o novo líder, quem que vai ser, e não é um líder político, não é só um líder que vai passar informações para ele, né? Não, ele é um general de guerra. Eles precisam de um general de guerra. Quem que vai? Primeiro, né? Eu acredito que havia, né? Do meu ponto de vista, eu acredito que tinha muitas pessoas qualificadas ali. Eles eram pessoas que cresceram no meio da guerra. Então tinha homem corajoso não faltava lá, né? Então tipo assim, então eles eram homens de guerra, homens corajosos. Mas havia como é a palavra, eles tinham esse conceito com eles de estar dentro da direção de Deus. Então para eles era muito importante que a pessoa que fosse liderar tivesse dentro da vontade de Deus. Por quê? Porque eles sabiam, né, o povo de Israel sabia que se fosse uma escolha de Deus, a vitória era certa, porque a questão não era só você lutar contra eles, a questão era você lutar e também você conseguir vencer. Então essa que era a ideia, né? Você lutar e vencer. Então eles já tinham esse conceito, né? Não era só lutar por nada, eles queriam lutar, mas entrar como isso aí vencedor. Então então a primeira pergunta, né, que movimenta todo o contexto do versículo 1 até o versículo 3 é a pergunta do povo.
Aí depois tem uma resposta que vai movimentar que vai movimentar o texto. A resposta que é a resposta de Deus. Ele já tem uma resposta que é a pergunta do povo, né, que é Judá, e uma resposta a mais ainda, fala, vou dar o povo na mão, né? Agora o personagem aqui que ele vai estar no capítulo 1 inteiro, né, até o versículo 36, que é o próprio o personagem principal aqui, né, que é Josué, que é Judá, e o irmão dele Simeão. Então Judá, ele já tem a resposta, ele já sabe que é ele. Então ele volta para casa dele e chega para Simeão e fala: ó, Simeão, vamos, a sua sorte seja minha, a minha sorte seja sua. E convida ele para subir junto. Simeão, já sabendo, já que Deus era com ele, já tinha garantido a vitória, então eles fazem essa união de Judá e Simeão. Aqui durante o texto, ela funciona muito bem, porque não só pelo fato deles serem família, mas essa união deles aqui vai contando de uma maneira até meio que rápida, vai contando a história das cidades que eles foram conquistando. Então eles chegavam nas cidades, guerreavam, eles conquistavam. Algumas cidades eles expulsavam algumas pessoas, outras cidades eles tomavam a cidade e as pessoas continuavam morando lá. Depois tem um parênteses até que a gente vai abrir, que eu vou abrir, depois só para não atropelar os assuntos, né? Mas é uma coisa que eu vou me ater aqui ao versículo 3, mas uma coisa também que chama atenção também que prejudicou muito, né, o povo a longo prazo, foi essa questão deles não limpar as cidades. Então eles tomavam conta da cidade e ali, tipo assim, ou então não criar regras, né, estabelecer regras específicas na cidade. Isso não acontecia, né? Pelo menos o texto não deixa claro o que acontecia. Basicamente o que eles faziam? Eles entravam na cidade e algumas pessoas eles expulsavam, que nem tem um texto aqui no versículo 20, vai falar que eles expulsaram 3 dos filhos de Anak. Então, com base em alguns estudos que a gente já tinha feito, né, os filhos de Anak eles eram gigantes, né? Então, o porquê, né, que expulsaram esses 3 aí? Porque eles eram uma ameaça, né? Eles eram gigantes, né? Então expulsou quem era ameaça, expulsou, não é mais ameaça, beleza. Então tá, eles de repente podia se levantar contra eles, fazer um motim, alguma coisa. Então eles identificavam só quem era potenciais pessoas, problemas para gerar motim ou dentro ali dos povoados, ou então trazer guerra à tona. Então isso daí que eles faziam, que iam fazer a limpeza. Então eles faziam ver quem que podia ser um potencial inimigo. Então tinha um potencial inimigo, eles iam atrás dele e tiravam do arraial. E, bom, beleza. Voltando ali no pensamento que a gente trouxe aqui, pensamento não, uma parte histórica aqui, né? Que o povo ele era seminômade. Então o nômade, ele tem tudo é muito difícil. Então, para forjar uma espada difícil, que a gente tá falando de épocas de guerra. Então, tudo era muito difícil. Então eles não faziam muitas alianças. As pessoas que faziam aliança conseguiam conviver entre si. Havia uma troca de conhecimento, uma miscigenação. O fulano, tal povo, conseguiu dominar melhor a técnica da agricultura. O outro povo conseguiu dominar melhor a técnica da pecuária. Esse conseguiu dominar melhor a técnica da manipulação do metal, né, da metalurgia. O metal dele é melhor. Então, o que acontece? Então, eles iam... Vamos dar um exemplo aqui, né? A gente vai usar versículo por versículo, a gente vai ver que em algumas cidades, eles não expulsaram as pessoas, elas ficaram lá. E eles foram o quê? Foi mesclando conhecimento. Você imagina, então eles foram agregando, eles acabaram ficando uma nação forte, cheia de conhecimento, né? Só que interessante que o conhecimento para eles era um bom negócio, né? Também não acaba dissolvendo, né? Todas as pessoas que estavam ali eram só as pessoas específicas, né? Que possuíam potenciais de guerra, mas todo o conhecimento ele era agregado. Só que nesse meio tempo, né? O texto também não deixa claro, né? Mas isso é um ponto de vista meu, assim, um ponto de vista histórico, eu observando como terceira pessoa. Que uma coisa que o Israel sempre teve dificuldade foi com a idolatria. Ele sempre foi um povo, é um povo escolhido, só que ele é um povo que sempre teve um pé na idolatria, né? Você pode ver a Bíblia inteira, né? Israel sempre teve um pé na idolatria. Então Deus sempre precisava lembrar a idolatria, sempre teve que lembrar eles para eles parar de murmurar. Deus tem que estar incentivando ele a fazer a vontade dele. Então o povo de Israel tinha essa dificuldade. E eu acho que o fato deles, essa junção de conhecimento, tipo assim, não ter regras pré-estabelecidas o que a gente vai adotar, que é conhecimento social, que é conhecimento técnico, que é conhecimento espiritual. O fato deles não fazer
de dividir isso, não, dividiu só o que pode ser potenciais inimigos, que podem virar a virar inimigos nossos dentro da nossa própria nação que nós acabamos de conquistar, que nem aqui no versículo 20, com os filhos de Anak, pô, os caras eram gigantes, vamos tirar eles aqui, beleza. Então era só uma visão mais de guerra, né? Então, beleza, ele não tem um problema com guerra, beleza. Então o que vai entrando é beleza, é conhecimento, é positivo. Só que nesse meio tempo vinha o que também? Os costumes, né? Então cada povo, né? Cada povoado tinha um costume diferente. Então preparava comida de um jeito, preparava uma roupa de um jeito, se vestiam de um jeito, preparavam uma alimentação de uma forma diferente, tinham os seus dias festivos diferentes, né? As suas culturas diferentes, os seus heróis diferentes e também os seus deuses diferentes. Então com a troca, com a miscigenação de culturas e também com essa junção, né? De conhecimento, também vem essa junção histórica de deuses, né? Então a experiência que eu tenho com Deus tal, e aí nesse meu tempo a idolatria foi entrando. Então isso ao longo do tempo a gente vai ver que isso vai ser prejudicial no futuro, né? São pequenas coisas que entrou ali, né? Que tava entrando ali, tava deixando, eles entrou, invadiu, pô, você vai fazer guerra? Não vou. Tá, beleza, então deixa esse aqui é um ídolo que é de infância. Aqui a gente faz uma oferta para ele, então beleza, deixa aí. E, então a vista grossa que eles foram fazendo, né, pelo fato de não ter, tanto é que a gente vai vendo aqui, no decorrer da história, tá fazendo o estudo capítulo por capítulo, fez a leitura versículo por versículo, a gente vai fazer aqui nos vídeos. Aqui ele não deixa claro quem que cuidava dessa parte espiritual, né? Aqui ainda eu não dentro do texto aqui ainda a gente não tinha, eles tinham sacrifício ao Senhor, né? Venciam uma guerra, aí preparavam o altar, faziam ali um sacrifício a Deus. Mas aqui dá a entender ainda que eu não achei aqui no texto, né? Nesse período que eles já estavam fazendo, que já tinha uma tenda exclusiva, que era a casa do Senhor. Então não fala nada sobre o tabernáculo. Então provavelmente aqui ainda não tinha algo específico, né? Dias específicos para eles aprenderem, né? Então um sacerdote que explicasse para eles, né? Para ensinar, né? De maneira proeminente, consecutiva, didática e diária, né? Porque é uma coisa que mais a gente entende aqui, né, que é como que era feito aqui, né? Até esse período aqui, eu acredito aqui, também entendo aqui, por historicidade, que o povo ele estava recebendo o conhecimento por via oral, né? Que eram os pais, passavam para os filhos, né? Então o conhecimento era por via oral. Então o fato de não ter, né, regras, né, pré-estabelecidas no texto, uma cartilha, né, em como ensinar, assim como nós temos hoje, né, a Bíblia, né, ou então os métodos de ensino, os métodos, né, assim como a gente está passando alguns métodos para a interpretação de texto, como não tinha métodos de ensino para aquelas pessoas, pequenas coisas acabam ficando. Eles adotavam algumas técnicas, né, de manuseio de cultivo, de pecuária, de forja de guerra, e acabavam também adotando alguns costumes de se vestir, de comer, e também alguns costumes doutrinários religiosos. E isso, com o determinado passar do tempo, isso foi prejudicando o povo de Israel ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, ao longo das gerações, eles foram se prejudicando. Pequenas coisas que foram ficando e foram atrapalhando com o tempo, né? Eu lembro de uma história, né? De uma analogia, né, que um pastor fez uma vez. E esse pastor ele falava assim, que ele queria muito comprar uma casa. E aí ele comprou, viu lá no anúncio de uma casa, que era uma casa que era linda a casa, só que ela estava muito abaixo do preço. E ele foi lá para ver a casa, tal, né, conversou com o proprietário e falou assim, tá, e quanto que é? Falou assim, é tanto a casa, você pode ficar com a casa, $20.000 você pode ficar com a casa. Ele achou muito barato, falou, não, vou comprar, só que isso é um detalhe. Você pode ficar com a casa é sua. Só que esse prego aqui no meio da sala ele é meu. Então, tudo bem, o prego é seu. Quando o que eu quiser pendurar aqui eu vou pôr. A casa era um excelente, um ótimo negócio, um bairro nobre, preço muito bom. E eles assinaram um documento, falaram, a casa é dele, sua, né? Ficou com a casa, né, para escritura. Porém, fez um documento e tinha aquele prego na parede da sala, era dele, ele podia ir lá e pendurar, né, o que ele quisesse ali. Em determinado momento ele podia ir lá e pendurar, né, quando os donos da casa estivessem lá, e pendurava uma coisa que era dele. Ele tinha que falar, e as pessoas aceitaram sem questionar, né, o que era, e beleza.
Aí eles assinaram, foram morar na casa, ficaram lá um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. No terceiro ano, o ex-dono liga e fala: tô indo aí pra pendurar o meu objeto aí. E ele foi pendurar o objeto dele. Quando ele chega lá, ele pendura, era uma carcaça de um animal morto. E ele pendura no prego dele. E aquele era o prego dele, ele pendurou o que ele quisesse. Ninguém questionou, porque era um ótimo negócio, a casa era preço abaixo. E acharam até que o cara era louco, não ia mais voltar, mas ele foi, porque estava no contrato. E ele pendurou uma carne. Você imagina um pedaço de bicho morto, apodrecendo no meio da sala da casa, né? Acaba com tudo bem com toda a casa. Não dá, você não tem mais vontade de estar naquele lugar. Então a mesma coisa funciona com a idolatria, né? Que é um dos piores pecados, é o pecado de morte, né? A idolatria. Então a idolatria, ela entra às vezes com uma coisa bem pequena e ela acaba ficando dentro da casa. E tem muitas vezes que a idolatria é só o santo, né? Como assim, tá habituado como os santos da igreja católica, como os santos da Umbanda, ou santos da outras religiões afrodescendentes. Mas tem muitas outras coisas também que a gente acaba adotando, né? Nós como cristãos acabamos adotando às vezes como colocando no lugar de Deus, né? E sem perceber, né? A gente vai falar isso também mais pra frente em outros vídeos falando acerca da idolatria, né? Esse aqui é só um contexto geral, né? O contexto geral, acabei lembrando um testemunho, achei que era interessante para passar agora, acabei passando também. Uma coisa também que chama bastante atenção aqui, a gente vai pro... Agora estava dando 40 minutos, né? Eu vou parar com 50, 60 minutos no máximo, né? A gente vai parar. O vídeo também já vai ficar com 1 hora de estudo, né? Então a gente vai fazendo por módulos. Aí eu já passo pro próximo vídeo, né? Hoje provavelmente acho que eu vou gravar mais assim que eu subir esse, já vou continuar gravando. Mas a ideia geral que eu quero passar nesse primeiro vídeo, nessa introdução, como você elaborar um método de estudo, tá? Então, um método de estudo. Geralmente, né, qualquer pessoa que vai passar para um iniciante de leitura bíblica, a gente nunca começa pelos livros do Velho Testamento, principalmente porque os livros do Velho Testamento, tanto os livros históricos ou o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros, né, eles têm uma linguagem muito mais difícil, né, até mesmo porque eles foram escritos em hebraico, e a transliteração, né, que é uma tradução, a transliteração é diferente de tradução, né? Transliteração, texto transliterado, ela é um texto que ele tem que ser, a mensagem dele, a argumentação dele é diferente, porque ele está falando de um povo que tinha uma linguagem, tinha costumes diferentes, ele tem que ser adaptado para a linguagem de hoje, né? Tradução é quando é inglês para a língua portuguesa, para chinês para a língua portuguesa, né? Então são linguagens atuais, só que idiomas são dialéticas diferentes, né? São traduções. No caso da Bíblia, ela foi transliterada, né? Eram costumes antigos, era uma maneira de se expressar antiga, né? Se você pegar uma Bíblia em hebraico, né, você vê a dificuldade que é para você traduzir termos, né, e frases, né? Você pega o mesmo verbo pode significar várias coisas, então é difícil, né? É muito complicado fazer essa parte da transliteração. Então, o leitor novato sempre é recomendado que comece do Novo Testamento, né? Como a gente está fazendo aqui um estudo sistemático, a gente vai chegar no Novo Testamento. Mas você que é um leitor novo, está começando agora, não tem nenhuma familiaridade, tanto com a teologia moderna ou nenhum tipo de leitura extracanônica, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer devagarzinho, versículo por versículo. A gente está iniciando o Juízes, né? A gente está aqui a gente foi até o versículo 3. A gente vai estar, vou dar mais uma repassada aqui do versículo 1 até o versículo 3, para ficar bem entendido a ideia do texto. Então, essa primeira aula, esse primeiro vídeo, qual que é a ideia? É trazer para você que tá me ouvindo, que tá me vendo agora, aí na tela do seu celular, do seu computador, como tirar a essência do texto, para você conseguir a mensagem. Então é uma aula interpretativa também, né? A gente vai ler nas próximas aulas a gente vai continuar a sequência do livro de Juízes. Mas aqui foi mais uma parte introdutória, então a gente situou um pouco a parte histórica, quem era Moisés, quem era Josué, quem sucedeu Josué, quem o povo estava questionando, que está aqui dentro do texto, né, que era Judá, né? Quem que era Judá? Judá aqui no texto não é a nação, é ajudar a pessoa, né? Quem que ele chamou? Que ele chamou o irmão dele, Simeão, e eles estavam lutando
principalmente contra os cananeus, e eles eram vitoriosos, né? Então essa é a base, né? Este é o cerne dos versículos 1, 2, 3, né? Em que a gente extraiu, né? Eu vou ler o versículo 4 e está encerrando com o versículo 5. Então, basicamente, eu quero de 5 em 5 versículos por módulo, né? No máximo 5 versículos, para a gente poder ter uma estrutura melhor, né? Para poder estar entendendo melhor o texto. E também, de repente, se ficou alguma dúvida, você pode deixar nos comentários também, né? Então alguma coisa para agregar também, né? E também até alguma ratificação também, né? De repente você viu aí alguma coisa aí que, uma parte histórica aí porque eu mordi a língua, então falei a mais ou falei a menos, daí tá os comentários aí. Beleza? Então vamos aqui pro 4, né? A gente vamos finalizar com o 4 e o 5, que a ideia vai ser 5 versículos no máximo por vídeo, né? Talvez um pouquinho a mais, mas para não ficar muito também, até mesmo para ficar mais fácil para vocês estudarem também. E subiu Judá e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Verso 5. E acharam Adoni e Bezeque em Bezeque e pelejaram contra eles, e feriram os cananeus e os perizeus. Lembra que eu estava falando sobre informação satélite? Informação satélite, tipo assim, é muitos personagens. Tem personagens principais que você por isso que é importante estar com o caderno. Então você tem que primeiro, os personagens que aparecem muito no texto, você vai verificar. Isso aí é para você fazer aí na sua casa, para você entender melhor. Você vai pegar o caderno, você vai ler do versículo 1 até o versículo 5. Aí você vai ler em voz alta do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 1, né, de Juízes, e você vai fazer uma anotação do que você entendeu. Você vai ler, vai fechar a Bíblia e vai escrever o que você entendeu. Beleza, primeiro passo. Segundo passo, você vai extrair todos os personagens daqui, escrever todo o nome dos personagens aqui do versículo 1 até o versículo 5. Quem são personagens? Aí os personagens principais, quem são os principais? Os que, se tirar eles da história, a história perde todo o contexto. Então você vai grifar eles no seu caderno, para você saber quem são os personagens principais. E informação satélite é o que está do lado, que mesmo que você tire algumas palavras, que você que ela não esteja no contexto, você consegue entender o texto, ele funciona. Uma coisa que funciona aqui também é você fazer uma anotação. Se você não quiser grifar a sua Bíblia, você não tem costume de anotar na sua Bíblia, escreve o versículo no caderno, do versículo 1 ao 5, escreve ele do jeito que está aqui. Aí você grifa todos os personagens, todas as palavras que são repetidas, né? Que também vai ajudar também você a fixar o versículo e vai ajudar você também na sua rotina de estudos. Então você grifa todos os personagens, as palavras parecidas e todos os pronomes. Então o que é pronome? Não faz tempo que você não vai na escola, tal, então você não sabe o que é pronome. Existe um pronome para todo para toda pessoa no mundo, né? Então o texto ele tem muitos pronomes. Então quando a gente usa o pronome é quando a gente quer substituir uma palavra repetitiva, para não repetir. Aqui no caso no texto bíblico, que eu falei, como ele é transliterado, então tem muitas palavras que às vezes é repetido, então eles não usam, às vezes nem sempre tem muitos pronomes. Você acha muito na língua portuguesa, na literatura portuguesa, português brasileiro, você acha muito pronome. Aqui na Bíblia também vai ter, mas a Bíblia eles começam a repetir o nome das pessoas. Então, em língua portuguesa, todo escritor ele procura para não repetir muito, para a linguagem ficar cansativa, a leitura ficar cansativa, ele não repete. A Bíblia vai falar assim: Josué falou ao povo, e Josué também falou ao povo, e Josué fala novamente ao povo. No mesmo parágrafo vai falar Josué, Josué, Josué. Em nenhum escritor brasileiro, um exemplo, usando a língua portuguesa, usando a gramática da língua portuguesa, ele não vai usar Josué 3 vezes. Ele vai falar Josué a primeira vez, na segunda vez ele vai usar um pronome. Qual que é o pronome? Ele, um exemplo. Então é um pronome de indicação. Então ele quer dizer a ele quem? Josué. Então é um pronome de indicação, tem um pronome possessivo. Então geralmente você vai achar em livros de língua portuguesa, então qualquer texto que você vai escrever tem os pronomes, né? E na Bíblia também vai ter os pronomes, né? Quando não tiver o pronome, vai estar ali o nome próprio também. Mas é importante você identificar os pronomes, né? Porque os personagens principais que circulam lá do texto e os pronomes, esse daí vai ser o esqueleto do texto, é o cerne do texto, tá? A gente vai pegar o próximo vídeo. A gente vai falar mais, eu vou deixar um pouco a parte histórica, a gente vai focar um pouco mais na gramática da língua portuguesa, para poder ajudar na interpretação do texto, né, para ficar mais claro.
Às vezes a pessoa lê o texto e não consegue reter. E qual que é a ideia daqui? Ler e reter o texto o maior possível. A escrita é muito bom você ter um caderno, sempre quando você for estar estudando a Bíblia, você está fazendo aqui. Aqui você está observando a informação audiovisual. Você está com uma Bíblia aberta, você está fazendo a consulta aí na sua Bíblia e também está com um caderno. Por quê? Que nem na escola. Você vai na escola, você tem que ter o quê? Ter o professor que está falando com você. Você tem um livro de apoio, no caso o livro de apoio, que não, no caso a gente está usando aqui, é a Bíblia, e o caderno de anotações. Então, mesma coisa. Então, você que tem essa dificuldade, eu quero ler a Bíblia, mas tenho dificuldade em ler a Bíblia porque eu tenho dificuldade em entender os textos. Realmente, a linguagem da Bíblia é uma linguagem diferente, né? Tem que ter o Espírito Santo para você você tem que conjugar a videoaula, a leitura da Bíblia, as anotações com a oração, porque se você não orar, vai ser uma dificuldade muito grande para você conseguir entender, né, o que é passado aqui nas videoaulas, e também até mesmo se você quiser estudar sozinho. Mas a gente vai, devagarzinho, a gente vai conseguir aí chegar no nosso objetivo, que é ajudar a interpretação de texto aqui, tá? Então eu vou estar encerrando esse vídeo aqui, e você que gostou do conteúdo, você curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, se você gostou, se você não gostou desse tipo de conteúdo, você deixa aqui nos comentários aqui do YouTube. Muito obrigado, eu sou o Eberhal.